Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aqui é a irmã Rosângela, tá? Aqui do Uruguai. Me perdoe, eu estou um pouquinho ofegante, mas eu espero que isso não vai atrapalhar a mensagem. Irmãos, como eu venho falando a respeito dos satanistas, de como eles vêm trabalhando para tentar destruir a Igreja de Cristo. E eu também fiquei de falar algumas coisas a respeito do louvor. Por esse motivo, hoje eu estou gravando esse vídeo, tá? Vou fazer a minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e morto e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, todo o domínio, para todo sempre. Amém. Antes de ir para a mensagem do louvor, eu preciso explicar algumas coisas para não ficar mal entendido, tá? Gente, quando na minha infância, eu tive a minha vida amarrada por um satanista por causa de um problema entre a minha família e uma pessoa. Então houve um problema entre a minha família e uma outra família, e uma pessoa dessa outra família, para se vingar da minha família, entrou para o satanismo e começou a fazer uma série de amarrações para as pessoas da minha família. E eu fui uma dessas pessoas que este satanista fez amarrações. E num certo momento da minha vida, o Senhor me trouxe para o Uruguai, e aqui o Senhor começou a fazer um processo de libertação na minha vida. Para que esse processo de libertação fosse possível, da maneira que Deus quer fazer, que Ele está fazendo, o Senhor Jesus abriu os meus ouvidos espirituais, neste caso do processo de libertação, para que eu ouvisse as ordens dEle, de como eu deveria orar, de como eu deveria buscar a presença dEle, para ficar liberta dos ataques desses satanistas e das opressões dos espíritos que eles invocaram contra mim, e também para repreender algumas palavras de maldições que os satanistas lançaram sobre a minha vida. Então, durante esse processo, o Senhor abriu os meus ouvidos e me deu algumas ordens, por exemplo, sobre as palavras de maldição que os satanistas falavam contra mim. Que o primeiro satanista que fez ritual para mim, ele lançou muitas palavras de maldição contra a minha vida, e essas palavras, algumas o Senhor tem me ensinado a repreender, o Senhor tem me dado autoridade para repreender. Então eu preciso estar com meus ouvidos abertos para ouvir a ordem de Jesus, para repreender essas palavras da maneira que o Senhor quer que eu repreenda. Esse é o motivo, não sei se o principal, pelo qual o Senhor abriu os meus ouvidos espirituais, tá? Eu estou com os ouvidos espirituais abertos já tem um pouco mais de 2 anos, tá? E eu ainda não estou liberta porque eu não sabia que os meus ouvidos espirituais estavam abertos. E nesse de não saber, eu não estava conseguindo vencer as batalhas espirituais. Então, a partir de um certo momento, o Senhor começou a falar comigo, o Senhor Jesus, e começou a me orientar diretamente como que eu ia repreender esses espíritos e repreender essas palavras de maldição. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu estou com os ouvidos espirituais abertos. Mas, gente, eu não escuto tudo no mundo espiritual não, tá? Eu só escuto aquilo que Deus permite, que é para edificar a minha vida, para fazer o meu processo de libertação e para edificar a vida de outras pessoas. Então não é tudo que o Senhor permite que eu ouça, tá? Dentro desse processo, das coisas que eu venho ouvindo, das orientações do Senhor para a repreensão de espíritos malignos, palavras de maldição, o Senhor também vem me permitindo ouvir algumas coisas. Em um determinado momento, eu ouvi aquele canto que diz aleluia. Eu não vou cantar agora, gente, por causa de alguns motivos. Mas a letra dele é aleluia, 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 tá?
E eu perguntei ao Senhor Jesus: Senhor, o que é isso? E o Senhor me falou: isso são os anjos cantando, louvando a Deus. E eu estava deitada na minha cama e muito debilitada por causa dos problemas de saúde, por causa de um espírito de enfermidade, e ouvindo aquele louvor, tá? Os anjos cantando. Muito bonito, lindo mesmo. E dentro desse período, sobre o louvor, o Senhor me revelou algumas coisas que é importante que a igreja saiba a respeito do louvor. Veja bem, nada do que eu vou falar aqui vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, quando Saul ele estava perturbado por um espírito maligno, então Davi era chamado e ali começava a tocar a harpa ou a lira, depende da tradução de algumas bíblias. Ele começava a tocar e aquele espírito maligno se afastava de Saul, porque Davi começava a louvar a Deus ali com aquele instrumento. E a palavra de Deus também diz no Salmo 22, verso 3, que diz assim: porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. E sobre isso o Senhor falou comigo e me deu a oportunidade de saber que quando nós estamos num lugar e existem ali ataques espirituais, né, das forças do mal, quando as pessoas que estão naquele lugar começam a louvar a Deus, os anjos do Senhor vêm naquele lugar e não fica nenhum demônio ali, porque eles batalham contra os demônios. Os anjos do Senhor começam também a louvar a Deus junto com essas pessoas que estão neste lugar louvando a Deus e batalhar ao mesmo tempo em favor do povo de Deus. Então, irmãos, qual o objetivo dessa mensagem que eu estou falando? Nós sabemos que, tanto pelo que eu tenho falado aqui no canal, pelo que tenho ouvido também de outros irmãos ou informação de outras pessoas, que vem uma forte perseguição contra a igreja cristã no Brasil. E está acontecendo uma organização de um exército de satanistas para perseguir a igreja cristã no Brasil no ano que vem, quando Lula assumir a presidência, tá? Então, por isso veio na minha mente compartilhar isso, essa parte do louvor. Já faz um tempo que eu passei por isso, mas veio na minha mente agora compartilhar isso com os irmãos, já que eu tenho compartilhado revelações da parte do Senhor sobre o que os satanistas estão fazendo. Então eu também devo compartilhar como que as pessoas podem se defender, tá? Então vem uma forte perseguição aí, o Lula virou satanista e os satanistas estão se preparando, se organizando para levantar uma forte perseguição contra a igreja brasileira no ano que vem, quando o Lula assumir a presidência. Então, gente, o louvor é uma arma espiritual muito forte, mas não é qualquer louvor. O Senhor Jesus falou para mim assim: existem músicas que nós entendemos que são louvores que Deus não recebe no céu, tá? Essas músicas não entram no céu, elas não servem como batalha espiritual contra as forças da maldade no mundo espiritual. Então, o Senhor Jesus me deu a conhecer durante esse período de batalha espiritual que eu tenho passado, que os únicos louvores são aqueles louvores que entram no céu e que servem de arma de defesa contra as forças da maldade. São aqueles louvores que exaltam a pessoa de Deus. Eles exaltam o nome de Deus, eles exaltam as qualidades de Deus. As músicas que exaltam o homem, essas músicas não servem como armas espirituais contra as forças da maldade. Então, nós temos que selecionar muito bem as músicas que nós vamos cantar e oferecer como louvor a Deus, tá? Por exemplo, aquela música Ousado Amor, que o Isaías Saad canta, aquela música Deus não recebe, tá? Deus não recebe aquela música, porque o Senhor Jesus falou para mim
que ela exalta o homem, ela não exalta Deus. Se você olhar a letra daquela música, em todo momento não existe nenhum Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te exalto, Senhor Jesus, eu te amo, eu te venero, eu te louvo. Senhor, eu me prostro diante de ti, eu me humilho diante de ti para louvar o teu nome. Então a gente não vê nenhuma dessas palavras naquela música, a gente não vê um aleluia, a gente não vê um glórias a Deus. Esse tipo de música nós devemos excluir das nossas bocas, das nossas vidas, tá? Existem outras músicas que Deus não recebe. As músicas do Davi Silva, quem conhece o Davi Silva, do Ministério, como que eu vou dizer? Ele tem alguma série de CD, um chamado Resgatai a Noiva, o outro Coração da Noiva. O Senhor Jesus falou para mim que não recebe os louvores, esses louvores especificamente do Ministério Casa de Davi, porque nesta época em que esses louvores foram compostos e gravados, o Davi Silva estava no pecado da mentira. Quem não sabe, o Davi Silva contava um testemunho mentiroso de que ele havia sido curado da síndrome de Down. Esse testemunho está andando aqui na internet até os dias de hoje. Mas houve um tempo, não sei se foi em 2017, 2018, eu não me lembro bem, que tinha um vídeo aqui no YouTube do próprio Davi Silva confessando esse pecado da mentira. E ele ficou em disciplina e disse que ele tinha esse hábito de mentir, mas que ele estava arrependido, ele pediu perdão publicamente, até porque ele contou o testemunho de cura, o falso testemunho de cura da síndrome de Down em público, então ele pediu perdão também em público. Só que eu acredito que hoje eu fui buscar esse vídeo dele, que ele confessa o pecado da mentira, não está mais aqui no YouTube. Eu acredito que ele deve ter sido muito perseguido por causa desse vídeo e por esse motivo ele tirou o vídeo do YouTube. Mas ainda assim tem vídeo aqui no YouTube falando da restauração dele, da disciplina dele. Não é claro o motivo porque ele foi disciplinado, mas ele fala sobre a disciplina dele. Então o Senhor também falou para mim que esses louvores que eu cantava, que eu gostava muito do ministério da Casa de Davi, o Senhor falou para mim que não recebe, porque havia muita mentira nesse ministério quando esses louvores foram feita a composição deles e quando foi gravado os CDs, tá? Outros louvores que o Senhor não recebe são os louvores da Igreja Vineyard Brasil. O Senhor falou para mim que não recebe os louvores da Igreja Vineyard Brasil, porque eles já estavam envolvidos com o satanismo quando fizeram a composição de alguns louvores. Então, esses louvores o Senhor não recebe, não entram no céu. Eu também tinha CDs aqui do Ministério Vineyard Brasil, e debaixo da ordem do Senhor, eu joguei fora todos esses CDs, tá? Então, quem quiser alguns exemplos de alguns louvores que o Senhor recebe, que eu orei, eu busquei a presença do Senhor para saber se esses louvores o Senhor recebe. No canal do Telegram eu tenho subido alguns louvores em MP3 para quem quiser baixar, tá? O nome do canal do Telegram é o mesmo aqui do YouTube. Deixa eu ver aqui que eu esqueci, gente, me deu um branco aqui. E Voltemos para o Senhor, tá? É o mesmo nome. Então, quem procurar no Telegram o canal E Voltemos para o Senhor, vai achar, e lá tem louvores para baixar, tá? Então é isso, gente. O que eu vou dizer? A igreja, nós como igreja, nós precisamos nos preparar. E esse aviso sobre os louvores é para que você que é crente, você que é servo de Deus e quer se revestir do poder de Deus, saiba o que você tem que fazer, pelo menos por onde começar, para começar a se revestir por causa da perseguição que virá. Então, uma das armas espirituais muito poderosas é o louvor. Eu fui liberta de vários espíritos através do louvor. Eu fui liberta de espírito de enfermidade por meio do louvor. Eu fui liberta de outros espíritos, não sei especificar quais espíritos certamente foi por meio do louvor, porque foram alguns espíritos, mas eu também estive batalhando através do clamor,
Venci batalhas espirituais através do clamor e fui liberta de algumas coisas através do clamor e também da oração e da vigília. Eu fui liberta de algumas opressões através de vigílias e também fui liberta de opressões através da oração, tá? Então eu deixo aqui o meu recado. Quem quiser um pouco mais de detalhe, entra no canal do Telegram, porque lá eu estou um pouquinho mais presente, porque é mais fácil para mim eu postar conteúdos no canal do Telegram do que aqui no YouTube. Mas mesmo assim, sempre que eu puder, eu vou estar postando algumas coisas aqui no YouTube. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.